Então vamos lá, o assunto do vídeo de hoje será custos fixos ou de estocagem altos. Isso como um dos fatores que determinam a intensidade e rivalidade entre os concorrentes existentes. Então vamos direto ao texto e depois eu explico melhor o contexto disso, né? Então, custos fixos ou de estocagem altos. As empresas com custos fixos altos sofrem pressão para trabalhar em um nível próximo ao de sua capacidade total, no intuito de diluir suas despesas gerais por maiores unidades de produção. Essa pressão frequentemente conduz ao corte de preços, o que intensifica a concorrência. O setor, aqui tem um exemplo agora. Então, basicamente, o que ele nos trouxe até agora é que empresas que possuem custos fixos muito altos, eles sofrem bastante porque eles precisam trabalhar no máximo da sua capacidade produtiva, porque afinal de contas, esse custo fixo, ele precisa ser alcançado e precisa ser ultrapassado, inclusive, porque senão a empresa fecha, né? Então, o custo fixo alto, ele automaticamente faz com que uma empresa opere no seu máximo, né? Essa pressão frequentemente conduz ao corte de preços, o que intensifica a concorrência, né? Porque ele precisa vender. O setor aeroviário, aqui estão os exemplos agora, americano, tem enfrentado periodicamente esse problema. O mesmo se aplica a empresas que têm altos custos de estocagem. Por esse motivo, os lucros tendem a ser pequenos em setores como o de pesca, aqui especificamente ele traz aqui no exemplo, acho que no contexto norte-americano, né? Pesca de lagosta, pesca como um todo eu acho, né? E o de fabricação de produtos químicos perigosos, porque tem um custo fixo muito alto também. Então, esse é um dos elementos que mostram ou que apresentam a intensidade e rivalidade entre os concorrentes existentes. E o que é essa intensidade e rivalidade entre os concorrentes existentes? Vou até repetir isso, já tratei nos vídeos anteriores, mas acho que vale a pena eu trazer novamente. A concorrência intensifica-se quando uma ou mais empresas de um setor detectam a oportunidade de melhorar sua posição ou sentem uma pressão competitiva das outras. Essa competição manifesta-se na forma de cortes de preços, batalhas publicitárias, introdução de novos produtos ou reformulação dos já existentes e melhorias no atendimento aos clientes e nas garantias. A intensidade da concorrência depende de vários fatores que interagem e serão discutidos na sessão a seguir. Eu já tratei sobre o primeiro, né, concorrentes numerosos ou equilibrados. Quando existem muitos concorrentes, isso também aumenta a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Quando existe um crescimento lento do setor também, isso aumenta ou não, depende da situação, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. E hoje nós vimos aqui no vídeo que custos fixos, ou no exemplo de estoques altos, que também são custos fixos elevados, faz com que a intensidade de rivalidade entre os concorrentes aumente. Bom, então só contextualizando, já terminei o assunto do vídeo de hoje, só contextualizando onde é que se encaixa esse assunto de hoje, né? Esse assunto de hoje que eu tratei, ele faz parte de uma playlist específica de administração estratégica, que é uma importante área da administração de empresas, juntamente com a administração de recursos humanos, administração de marketing, administração da produção, administração financeira. Então, a administração de estratégica, para que você possa compreender um pouco melhor o que seria essa administração estratégica, ela basicamente, essa área, né, da administração busca identificar oportunidades e ameaças, identificar forças e fraquezas também. Só que, veja, identificar oportunidades e ameaças tem a ver com o ambiente externo à empresa. E identificação de pontos fracos e fortes tem a ver com o ambiente interno da empresa. Eu estou, primeiramente, trazendo aqui no canal, tentando entender a administração estratégica na perspectiva da identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo. E essa identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo é possível ser feita a partir do entendimento do que sejam forças macroambientais, forças macroeconômicas ou macroambientais, forças setoriais, basicamente, sendo que, deixa eu até achar um outro quadro que mostra melhor. Achei aqui. Então, a identificação das oportunidades e ameaças de uma empresa, pensando na administração estratégica, busca identificar essas oportunidades e ameaças do ambiente externo, do macroambiente, que são as forças do macroambiente, então forças político-legais, forças tecnológicas, sociais, econômicas, forças do ambiente do setor, então macroambiente do setor e também a própria organização. O ambiente do setor, vamos pensar assim, uma empresa do setor calçadista, então o setor calçadista. Então, análise de identificação, né, de oportunidades e ameaças do
do setor, do ambiente setorial, envolve entender ou procurar estabelecer, encontrar as ameaças de entrada, que eu já tratei aqui no canal, e rivalidade entre concorrentes. Então, é preciso identificar oportunidades e ameaças, tentando entender o seu setor. Qual que é a rivalidade que existe entre os concorrentes? Poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores e pressão de produtos substitutos são outros elementos do ambiente setorial. Então, entendendo, agora aqui já consegui contextualizar minimamente a intensidade e rivalidade entre os concorrentes existentes, é que se faz, então, entender por que os custos fixos são um assunto importante para você entender os concorrentes. Se você está num setor onde o custo fixo é alto no setor inteiro, então a rivalidade entre os concorrentes desse setor será alta também, o que fará com que todos esses concorrentes que buscam vender baixem os seus preços ou busquem isso. Isso fará com que o lucro reduza também. Então, custo fixo alto do setor faz com que a rivalidade entre os concorrentes aumente, né? Porque eles estão na capacidade total, estão buscando isso, e vai fazer com que o preço baixe, ele tende a baixar, diminuindo assim o lucro, né? Beleza? Então no próximo vídeo quero tratar sobre a ausência de diferenciação ou custos de mudança, um outro aspecto sobre a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes. No vídeo passado eu tratei sobre crescimento lento do setor, vou deixar aqui no final, valeu!